Senhor continua cobrindo ela com teu sangue. Vai renovando as forças, vai tocando no sangue, vai tocando na pressão, vai tocando na coluna, vai tocando nas terras da tua terra, vai tirando toda a dor, vai tocando a circulação do sangue dela, Senhor, e vai dando vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, tremendo. Só vou confirmar ontem lá no trabalho, eu cheguei, era 5 e pouca da manhã, e aí no vestiário grande lá, né, irmão, que vai todo mundo, costuma ir pessoas de outra religião, trocar de roupa, tudo. E aí o Senhor me tocou junto com uma outra irmã para estar fazendo uma oração dentro do vestiário. Irmão, mas era uma roda tão grande, tão grande, tão grande. E aí eu comecei a levantar um clamor. E aí teve uma pessoa que virou e falou assim: gente, a Vera, ela quase nem fala. Mas olha o que Deus faz com ela. Ela quase nem abre a boca, mas olha o que Deus faz com ela. Meu irmão, no lugar que eu estou, eu só vou fazer apenas 3 meses. Então a situação que a gente passa, a gente não sabe. Mas Deus, Ele sabe do propósito, porque te colocou em tal lugar, porque te enviou para tal lugar. Porque o que não agradaria ao Senhor é eu entrar em outra porta e que essa porta fizesse com que eu venha me distanciar da presença dEle. E o Senhor, Ele tem renovado as minhas forças. Graças a Deus, que o Senhor, vocês continuam comigo na oração. O Senhor continua me dando força em nome de Jesus. Peço que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 7,36. No Evangelho de Lucas 7,36. Eu vou estar lendo, irmão, para não estar tomando tempo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com guento. E estando ela por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com a lágrima, e enxugava com seus cabelos, e a sua cabeça, e beijava seus pés, e ungia com guento. E quando isso viu o fariseu, que convidado, e falava consigo mesmo, se esse for um profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele diz: mestre, um certo criador tinha 2 devedores. Um devia 500 e um devia 50 e o outro 500. Então um deles, não tendo por que pagar, ambos os perdoou. Qual deles amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgar-se bem. E voltando para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para meus pés, e ela regou meus pés com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, desde que entrou. Então, não me deste óculos, mas essa, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com guento. Por isso te digo que seus pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem bem conhecida. Mas o que eu quero começar a falar para você nessa noite, a qual Deus tocou no meu coração, que primeiro, Jesus foi convidado ali pelo fariseu para entrar em sua casa, né, para poder ser motivo de vergonha. Porque Simão, ele era fariseu, porém ele não estava ali para adorar Jesus. Ele não estava ali para escutar o ensinamento de Jesus. Ao contrário, ele convidou Jesus achando que pegaria Jesus em alguma situação. Primeiro, eu aprendo que essa passagem aqui nem todos que estão à sua volta que te convidam para algo, seja para adorar o nome do Senhor, seja para falar do nome do Senhor,
momento. Porque ele estava advertindo ao homem. O Senhor ele é justo. O Senhor ele é justo. Além de ele ser justo, ele pretende as nossas causas, mas ele também cobra de nós. Porque a gente não passa batido, não. A Bíblia fala que o julgamento começará pelo menos dentro da igreja. Porque Deus jamais julgará o ímpio primeiro, sem antes a igreja passar pelo Senhor. Então, irmão, eu aprendo dentro dessa passagem. Vamos sempre fazer, irmão,
dela. Nem essa mulher sabia, porque ela, quando entrou que se jogou aos pés de Jesus, ela não teve tempo nem de olhar para ela. E será que eu posso entrar, hein? Será que eu continuo fazendo isso, hein? Será que eu vou ser? Eu acho que eu não vou não, porque tem uns homens ali que não vão deixar eu entrar. Não, irmão, ela apenas obedeceu aquilo que o Espírito tinha colocado dentro dela. E é assim que o Senhor quer que a gente seja. Não se importa da situação, não. Mergulha na obra de Deus. Deus mandou você fazer, você faz. Mas faz com verdade, faz com amor, faz com perseverança. Porque, irmão, mesmo chorando, a Bíblia fala que aquele irmão que chora, irmão, ele voltará trazendo seu molho. E é um molho de alegria. Tudo que você faz hoje, amanhã tem recompensa. Tudo que você está acolhendo hoje foi aquilo que você fez lá atrás. Quantas vezes você não negou o Senhor? Quantas vezes você foi chamada para a situação e você não, querendo dizer não e você veio? E hoje, irmão, o Senhor está te recompensando. E a recompensa dele não é só nessa terra. É naquele grande dia mesmo, se você permanecer com a mim. Se você guardar a minha palavra verdadeiramente, seu discípulo do Senhor, pede o que queres que será feito. Então, discípulo chora, mas discípulo não nega. Discípulo chora, mas discípulo não morre no choro. Por quê? Porque essa prova, irmão, ela não vai nos matar. Ela não vai matar ele, ela não vai matar você. Ela só está fazendo a gente ter amadurecimento com o Senhor. Então foi necessário essa mulher aqui chorar. Foi necessário ela quebrar aquele vaso ali. Porque tem hora que eu tenho que quebrar mesmo. Porque tem situação que o Senhor Deus sabe. Você não conta para ninguém, mas o Senhor está lá dentro, o Senhor está contigo. Ele está te sonando, está falando, vambora, está na hora de quebrar. Está na hora de tirar aquilo que não está me agradando. Está na hora de mudar de uma condição. Está na hora de você romper. Está na hora de você dar um passo novo. Porque o Senhor é assim, irmão. Ele acredita até naquilo que você não acredita. Quem é que acreditava que Moisés ia ser um líder que ia tirar o povo do Egito? Né? Quem é que acreditava que aquele Moisés? Ninguém acreditava, mas Deus já sabia. Deus já tinha visto lá na frente. Então, irmão, vamos continuar perseverando. Porque na presença do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Então não importa na situação, não. Hoje tu está triste, amanhã tu está alegre. Hoje não está bom, tem ovo. Amanhã, irmão, vai ter um macarrão com carne moída. Né? Não tem um macarrão com carne moída, tem uma omelete. Não tem uma omelete, tem uma salsicha. Não tem uma salsicha, irmão, tem um feijão com arroz. Mas a gente não vai morrer nessa situação. Porque a farinha da panela pode ser pouca. Mas já dá para fazer ali, irmão, um grande banquete. Então, irmão, nós vamos continuar perseverando na presença do Senhor. É essa palavra que o Senhor me deu. Por quê? Porque os fariseus me chamam ali para contar e querer pegar Jesus na cilada. Mas o Senhor chama ali para desfazer toda a cilada que aqueles fariseus estavam arrumando. E além disso, irmão, ainda teve uma mulher a qual o Senhor falou ali para ela, irmão. Aquela mulher, irmão, o Senhor libertou. O Senhor falou para ela tremendamente daquela mulher, irmão. Que ela ali estava chorando. Aquela mulher estava sedenta. Mas o Senhor recebeu a adoração dela. Porque aqueles homens tinham tudo para oferecer ao Senhor. Mas tudo que eles tinham para oferecer era o quê? Era fermento. Era mentira. Era cilada. Era armadilha. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela se derramou e ali ela ofereceu a verdadeira adoração ao Senhor. Então que nós possamos ser assim, um adorador independente de qualquer circunstância. Um adorador independente de qualquer situação. Por quê? Porque o que vai nos levar para o céu é verdadeira adoração ao Senhor. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.